É, pessoal, hoje é dia de novidades da DC. E, na verdade, é uma tonelada de novidades. Isso porque o James Gunn, do nada, deu duas entrevistas. Uma para o Omelete e outra para a IGN. E, principalmente na entrevista da IGN, ele falou sobre várias coisas do novo DCU. Então, no vídeo de hoje, a gente vai passar limpo todas essas novidades, porque tem muita coisa. Ele falou sobre lanternas, ele falou sobre filmes rated R, ele falou do The Batman. Enfim, é muita coisa. Roda a abertura e vamos lá. E pessoal, aquele recadinho, vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário. Se inscreva no canal se você não está inscrito para ficar sabendo tudo sobre DC. Principalmente agora que tá para começar o DCU. Então, o James Gunn deu essa entrevista para esses dois veículos, da IGN e o Omelete. E bem, vamos começar comentando aqui o que o James Gunn falou sobre a situação da série dos Lanternas. Isso porque a série dos Lanternas, desde o início lá do anúncio do ator que vai fazer o Hal Jordan, tá uma discussão muito forte na internet, porque parece que vai ser muito pés no chão, que não vai ter muita coisa de Lanternas Verdes, que vai ser o Watchmen com Lanterna Verde, True Detective, que isso não é Lanterna Verde. Então tem muitos fãs reclamando sobre a situação dos Lanternas, e o James Gunn falou sobre isso. Primeiro ele falou com um tom de deboche, né, que os fãs dos quadrinhos têm uma opinião sobre o elenco. Claro, porque nós fãs de quadrinhos sempre temos uma opinião sobre alguma coisa, e geralmente estamos reclamando sobre filmes ou séries que estão para sair. É o normal da nossa vida, reclamar. A verdade é que o Chris Mundy, Tom King e Damon Lindelof escreveram uma série incrível, realmente extraordinária. E aqui é aquele papel do CEO, né? É óbvio que o James Gunn vai elogiar tudo que está sendo feito na DC Studios nesse momento. Vocês podem ter certeza que a gente nunca vai ter um cenário que o James Gunn vai estar falando mal dos roteiros das séries que eles estão fazendo. Mas até esse momento não tem nada demais essa frase dele até agora. É muito pé no chão, muito crível, muito real. O tipo de coisa que você nunca imaginaria como sendo a abordagem para uma série de Lanternas Verdes. E aí ele usou esse termo aqui, ó, pés no chão e real. Aí ele pegou o calcanhar de Aquiles dos fãs da DC. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu acho que, com exceção do universo do Batman, qualquer outra coisa que tentem vender personagens da DC como muito crível, real, é algo que vai sair pela culatra, porque a sensação que eu tenho é que a gente vive um momento que fãs de HQ querem coisas mais fantasiosas, principalmente por parte da DC. Ainda mais quando a gente tá falando de Lanternas Verdes. Entre as coisas muito grandes da DC, tipo Batman, Superman, Mulher Maravilha, o conceito dos Lanternas, policiais do espaço, é o que dá para fazer as paradas mais fantasiosas possíveis. E é exatamente por isso que não é uma, nem duas, mas são várias pessoas que estão, né, descontentes com a situação que a série dos Lanternas acabou tomando, que é para fazer esse True Detective com Lanternas Verdes. E eu acho que nesse momento até os dois lados têm razão. O James Gunn por defender o estilo de série que ele quer fazer, e os fãs do Lanterna Verde que queriam algo, né, mais próximo dos quadrinhos. Porque se você parar para pensar, a gente não tem uma coisa live action dos Lanternas Verdes desde o filme do Ryan Reynolds, que é um filme ruim, todo mundo sabe disso. E aí, imagina para essa pessoa que esperou tanto tempo para finalmente ter uma coisa live action Lanterna Verde, e vem a pessoa e me diz que é uma série pés no chão, muito crível, muito real. É uma coisa que choca, é um tanto quanto frustrante para quem faz parte desse grupo que sonhava em ver algo mais fantasioso. Agora, eu também entendo o lado de James Gunn. Ele até reconheceu que não é algo comum para uma série dos Lanternas Verdes. Ele sabe disso. E eu acho que para alguém que gosta tanto dos quadrinhos, conseguir falar isso e ao mesmo tempo querer fazer uma série, né, pés no chão dos Lanternas Verdes, é porque ele tem muita convicção que a história tá muito foda. Esse que é o meu alento em cima de tudo isso, sabe? Porque é o jeito que eles estão falando, né? Principalmente o James Gunn, que ele tá com convicção que essa série vai fazer sucesso. O ponto todo é que eu não sei se as pessoas queriam isso pra uma série dos Lanternas Verdes, mas o James Gunn confia nesses roteiristas. Se vai dar bom ou não, a gente só vai descobrir isso quando a série for lançada. Ou pelo menos no primeiro trailer. Porque se de fato a série é tudo isso, ela é um roteiro 10 de 10, eu tenho convicção que a série vai conseguir vencer a barreira dos fãs que queriam algo mais fantasioso. O perigo, na minha opinião, mora no fato da série acabar sendo não 10 de 10. Porque é tipo o Pinguim. Ah, é 10 de 10, é 9 de 10, é maravilhoso. Mas se não fosse 10 de 10, se fosse uma coisa
mais ou menos, escrita de qualquer jeito, se fosse até mesmo 7 de 10, o pessoal ia estar querendo a cabeça do Matt Reeves porque não colocou o Batman lá. Iam achar 300 problemas na série. Quando a qualidade de uma série fala por si só, ela consegue superar os seus problemas. E com certeza essas séries Lanternas têm esse problema aí de que não é como nos quadrinhos, é pés no chão. Lanterna Verde geralmente não é assim. Só vai conseguir superar a desconfiança se for 10 de 10. E esperamos que seja 10 de 10. A gente tá falando de pessoas extremamente competentes, pessoas que já ganharam muitos prêmios nos quadrinhos, em produção de série. É por isso que eu também fico dividido. Eu queria algo mais fantasioso com Lanternas Verdes. Eu acho toda essa premissa Lanterna Verde, True Detective, sabe, uma ideia que o pessoal teve porque não queria gastar o orçamento fazendo uma série no espaço com os Lanternas Verdes. Essa é a sensação que eu tenho. Mas ao mesmo tempo eu quero muito que seja 10 de 10, porque eu sei o quanto que é importante uma série de Lanternas Verdes ir bem. Porque eles precisam ter um filme depois. E sei lá, se vai mal, aí talvez fique até difícil de justificar um filme mais pra frente. Essa briga, essa disputa de fã que quer algo perto dos quadrinhos e o James Gunn que tá batendo o pé que vai ser uma série pés no chão, não tem como. Esse conflito vai acontecer e a gente só vai saber quem realmente vai ganhar esse conflito quando a série sair e ela ser aclamada ou não. Tem que ter um pouco de paciência, mas nesse caso até um pouquinho de paciência extra, porque é Lanternas Verdes pés no chão. Eu consigo entender. E ainda na esteira desse negócio do James Gunn confiar plenamente na equipe que tá fazendo os Lanternas, ele acabou falando um pouco sobre a situação do DCU. Uma coisa que eu tentei deixar bem claro para as pessoas é que tudo na DC será baseado nos roteiristas. Até que tenhamos um roteiro que me deixa totalmente feliz, esse filme não será feito, não importa o que seja. E aqui, de novo, ele reforça a ideia de que, quem manda no DCU é a sala dos roteiristas. Pode chegar uma equipe vendendo um projeto e se a ideia for muito boa, ele vai deixar o pessoal fazer o roteiro, e se o roteiro realmente for muito bom, aí vai ser realmente tocado pra frente. E assim, é importante a gente entender isso, porque ele não tá falando só, só vou fazer filme quando o roteiro for bom. Não, ele tá falando de como que as ideias chegam nele. Alguém chega nele com a ideia, vê o roteiro e aí toca pra frente ou não. Tudo depende do roteirista de conseguir executar aquela ideia, fazer o roteiro bom e aí tocar o projeto. Esse é um caminho diferente, por exemplo, da Marvel Studios. A Marvel, ela encomenda o projeto. Ninguém chega na Marvel e diz, quero fazer tal projeto. É muito raro disso acontecer. Talvez até aconteça uma ou outra vez, mas geralmente é a Marvel que tem a ideia e ela contrata o roteirista para fazer. O que a gente tá vendo aí, pelo menos com os Lanternas, com a Supergirl Mulher do Amanhã, é que chegaram no James Gunn com o roteiro. Não foi o James Gunn que pediu pro Tom King fazer as séries Lanternas. E é óbvio que existem alguns projetos que sempre vai estar na mira, que ele mesmo pode pedir. Como o Batman Brave and the Bold. Talvez ele tenha dado a ideia do Batman Brave and the Bold, e aí ele tentou ver algum roteirista para fazer o projeto que ele idealizou. Beleza, mas esse filme do Batman Brave and the Bold, ele só vai sair no momento que essa pessoa pegar o roteiro e o roteiro estiver pronto. Mesmo que talvez essa pessoa mude um pouco a ideia original que eles tinham dado ali. Isso que é muito importante. Na Marvel não funciona assim, porque na Marvel o roteiro, ele faz parte, de uma grande esteira de produção. E o que o James Gunn gosta de priorizar é que o roteirista vai ter muita autonomia para fazer do jeito que ele quer. E assim, eu acho muito nobre ele querer fazer um estúdio inteiro assim. Se o roteiro for muito bom, vamos aprovar e vamos fazer essa produção, independente do que for essa produção, sabe? E isso é corajoso. Mas também tem um negócio, Ser nobre nem sempre garante sucesso. Porque, sei lá, se chegar alguém com um roteiro muito foda, mas de um filme totalmente fora do que se esperaria do Gavião Negro, um filme realista do Gavião Negro, sei lá, mas se o roteiro for maravilhoso e o James Gunn gostar da ideia, ele iria fazer esse filme. Digamos que esse é o principal critério dele, se o roteiro for bom, e ele não tá levando tanto em conta o potencial do projeto, o apelo popular que o projeto pode ter. E é aí que tá o perigo, porque por mais que seja lindo, um conto de fadas, vamos fazer um filme só quando o roteiro é maravilhoso, a gente ainda tá falando de Hollywood, a gente ainda tá falando de um estúdio de cinema de Hollywood. E existe um limite, principalmente um limite até quando começa a não dar dinheiro. É tipo lá o filme da dupla dinâmica com as marionetes. Cara, é uma ideia sensacional. Se aquilo vai dar dinheiro ou não, só vendo. É uma ideia arriscada, sabe? Nenhum outro estúdio de Hollywood provavelmente
faria uma ideia dessa. Mas a DC Studios vai fazer. Não é popular. Pode dar super certo, pode dar super prêmios, mas não quer dizer que vai dar certo. Por mais que o próprio James Gunn diga que o roteiro é muito bom, porque, infelizmente, um filme não depende apenas de um bom roteiro. Existem trilhões de outros fatores que interferem num filme dar bom ou não. Seja conversar com o público, seja a direção da pessoa, seja a atuação, os efeitos especiais. Não tem como garantir só com o roteiro. E eu sei que o James Gunn sabe disso. É só que às vezes me incomoda essa disciplina maluca que a DC tem de querer viver a vida no modo hard. É a teimosia de querer fazer algo diferente, sendo que fazer o feijão com arroz, sendo que fazer o óbvio pode dar um resultado muito melhor. Talvez o Feijão com Arroz dos Lanternas Verdes era mesmo fazer uma série fantástica, fantasiosa no espaço com o Hal Jordan. Mas não, é o modo hard. É o modo que o roteiro tem que ser 10 de 10. Que aí o risco é maior. Mas do risco maior, a recompensa também pode ser maior. Então, vamos torcer que dê certo, né? Mas que é arriscado, sempre vai ser arriscado. Bem, falando de Batman Brave and the Bold, o James Gunn confirmou de novo que eles estão seguindo com os 2 projetos do Batman. O Batman Brave and the Bold e o The Batman Parte 2. E com isso, de tabela, ele confirma de novo que o Batman do Robert Pattinson não vai ser o Batman do DCU. O que a gente já cansou de falar aqui, já tá muito na cara que isso não vai acontecer. O James Gunn já falou umas 30 vezes que são coisas diferentes, mas sempre perguntam, né? Então eu não sei o que ele poderia mudar de ideia. Ele não vai mudar de ideia. São coisas separadas. Robert Pattinson, The Batman e o novo ator que vai ser o Batman do Brave and the Bold. Agora, tem um detalhe importante nessa frase dele, porque ele também disse que o Matt Reeves tá escrevendo ainda o roteiro do The Batman. E olha, até onde a gente sabia, o roteiro estava pronto, porque eu lembro de ter uma notícia que dizia que o Matt Reeves tinha escrito. E agora, alguns meses depois, vem de novo essa informação de que o roteiro não tá pronto. Então, a verdade é que eu realmente não sei. Eu imagino que o James Gunn esteja certo, porque ele é o CEO da DC. Ninguém deve saber mais do roteiro do que o James Gunn e o Matt Reeves. Agora, é a saga do roteiro, né? Que demora para um roteiro ficar pronto. E olha, eu tenho uma teoria sobre o porquê que o roteiro tá demorando muito. A gente tem praticamente certeza que o The Batman 2 vai se passar logo depois dos eventos da série do Pinguim. E a série do Pinguim tá nevando. Ou seja, The Batman 2 deve se passar no período natalino de final de ano nos Estados Unidos com neve. E bem, se o roteiro não tá pronto, é muito improvável que o Matt Reeves vá querer gravar o filme nos próximos 3 meses, que é enquanto a gente tem neve nos Estados Unidos. Então, será que eles não podem gravar o The Batman Parte 2 no final de 2025, quando tiver neve nos Estados Unidos, ou sei lá, no Reino Unido? E se eles vão gravar no final do ano que vem, pô, tem um ano ainda pra melhorar o roteiro, fazer alguns aprimoramentos, pensar melhor na história. Talvez o roteiro esteja, tipo, 90% pronto. Mas como, hipoteticamente, nessa minha teoria, eles só iriam gravar no final do ano que vem, tem muito tempo ainda para melhorar o roteiro. Então faz muito mais sentido dizer que o roteiro não tá pronto, eles ainda estão editando, porque eles vão ter todo esse tempo aí para preparar melhor, para refinar o roteiro, até uma possível gravação no inverno dos Estados Unidos de 2025. Essa é a minha teoria e por que eu acho que o roteiro ainda não está pronto. Vamos lembrar que o The Batman Parte 2 está marcado para outubro de 26. Mesmo gravando no final do ano, ainda tem muito tempo para eles gravarem, fazer pós-edição. Até porque The Batman não é um filme que tem muito efeito especial. Tem seus efeitos especiais, claro, tem, mas não é um Vingadores Guerra Infinita. De um jeito ou de outro, o roteiro do The Batman Parte 2 é muito importante por tudo que significa esse filme e principalmente depois do hype que veio a série do Pinguim. O pessoal tá hypado demais. Tem que ter certeza absoluta que o roteiro tá maravilhoso. E eu acho que, bom, tem que ter cautela mesmo. A gente que é ansioso e quer que o roteiro fique pronto. Mas a verdade é que não faz muita diferença agora, sabe? Mas enfim, essa daqui também é só a minha opinião e teoria sobre o porquê que o roteiro não tá pronto. Comentem aqui o que vocês acham. Seguindo aqui com a próxima notícia, é que o James Gunn ainda não decidiu qual que vai ser o próximo filme que ele vai dirigir depois do Superman. Tenho cerca de 4 coisas diferentes que eu poderia fazer. E eu vou meio que pular de um lado pro outro entre esses projetos. Vou ver qual deles realmente ressoa comigo. E bem, essa é uma notícia importante porque confirma, né, que o James Gunn vai continuar sendo diretor em outros projetos. O que eu acho que meio que já estava na cara, porque
Quem pode imaginar que o filme da Liga da Justiça não vai ser dirigido pelo James Gunn? A questão toda é saber se o próximo projeto que ele vai fazer vai ser um Liga da Justiça, vai ser o Jovens Titãs, que não foi anunciado ainda, ou vai ser um projeto que já foi anunciado. Eu vejo algumas pessoas comentando que gostariam que ele fosse o diretor do Authority. No ano passado, a gente teve vários rumores de que o Matthew Vaughn poderia ser o diretor da Authority. E desde então, nunca mais se falou sobre isso, sabe? Como se eles tivessem desistido temporariamente de encontrar um diretor para esse filme. E eu acho que é daí que algumas pessoas especulam que talvez o James Gunn fosse ser o diretor da Authority. Porque eles não encontraram nenhum diretor bom o suficiente, e aí vamos colocar o melhor que a gente tem, que é o James Gunn. Beleza, tipo, faz sentido. Authority também me parece um projeto que tem a ver com o James Gunn. O James Gunn, quando ele anunciou o Authority, ele também disse que sempre gostou da equipe, que era um sonho trazer. Eu gosto da ideia dele ser o diretor da Authority, sabe? Eu acho até mais legal do que do Batman Brave and the Bold. Não que eu seja contra ele ser o diretor de um filme do Batman, talvez fosse muito legal, mas eu também queria que fosse um outro diretor. Mas também não fosse o Andy Muschietti, né? Que até hoje tá confirmado como diretor do filme. Entre os rumores e os projetos confirmados, eu acho que o que melhor encaixa com o James Gunn realmente é Authority ou Jovens Titãs. São esses dois projetos aí que tem tudo a ver com o James Gunn. E olha, sei lá, se eu fosse ele, eu iria escolher Jovens Titãs. Porque, cara, deve ser um sonho dirigir um filme dos Jovens Titãs, sendo que isso nunca aconteceu, sabe? É um sonho. É um grande filme, é uma grande equipe, com uma grande repercussão. Mas se for Authority também, eu acho que é um bom projeto pra ele. E também o James Gunn falou um pouco sobre os projetos Rated R, porque ele não descartou a possibilidade de ter projeto Rated R. Tudo vai depender do personagem que ele estiver trabalhando. Se for um personagem que demanda violência, se for um personagem que demanda tópicos mais sensíveis, se for uma história que precise disso, ele vai colocar Rated R sem medo. Eu fico pensando se algum dia a gente vai ter um Batman Rated R, sabe? Isso é improvável porque o Batman vai ser sempre uma coisa grande, né? Que todo mundo tem que ver, adolescente tem que ver e tudo mais. Mas bem, a gente acabou de ter o Deadpool e Wolverine e fez $1 bilhão. Eu não sei mais o quanto que ser Rated R ou não ser Rated R impede que adolescentes acabem vendo o filme, sabe? Realmente não consigo mais ver impedimento. Ainda mais depois de um filme que fez tanto sucesso. E o Batman Brave and the Bold, pelo fator do Damian, é uma coisa que fica um pouco na minha cabeça, que eu até acho que encaixa, sabe? Um filme rated R do Batman, que tem o Damian, que é um pouquinho mais violento, e o Batman vai ajudando ele ali a não ser tão violento e entender que não dá pra matar as pessoas. Mas será que um filme rated R do Batman é assim tão impossível? Vocês gostariam de ver? Eu confesso que eu gostaria, mas eu também sei que é muito improvável por toda a questão capitalista do negócio. Porque sabe como é que é? Se é rated R, não vai ter os bonequinhos na ReHap, não vai ter bonequinho no McLanche Feliz, sabe? A indústria não gira com o filme rated R do Batman. PG-13, aí sim, aí vai ter tudo isso. McDonald's, brinquedo na ReHap e tudo mais. Mas o James Gunn deu a letra aí. Se o roteiro precisar, dependendo do personagem, eles podem fazer. E vocês lembram do Lobo lá, Jason Momoa, que poderia? O Lobo é outro personagem que poderia ser rated R. A verdade é que a DC tem vários personagens que pode muito ter um filme ou projeto, série rated R. O ponto é que a gente nunca teve, porque a gente vivia uma época de DCEU, e que as coisas eram anunciadas, canceladas, vai pra frente, não vai pra frente, e agora finalmente a gente tem um cara que tá pensando separado num outro estúdio, os DC Studios, que pode fazer essas coisas irem pra frente. Eu adoraria ver esses projetos rated R. De novo, não precisa ser o Batman, não faço nem questão de um filme Batman rated R. Eu só tô especulando o Batman aqui porque seria o anúncio mais impactante se fosse rated R. Mas olha, até que a gente tem bastante projetos hoje rated R, porque o Pacificador é rated R. Authority vai ser rated R, não tem outro jeito. Monstro do Pântano é um filme que eu não sei como fazer se não for o rated R. Então aqui você já tem 3 projetos que são rated R pra sair. A verdade é a seguinte, o Coringa mudou muita coisa, mas o Deadpool e o Wolverine, ele dá uma segurança maior por causa desse sucesso dele para outros estúdios quererem fazer filmes rated R. Porque o Deadpool e Wolverine mostra que dá para repetir um sucesso de um filme de quadrinhos fazendo mais de $1 bilhão. Mostra que o Coringa não foi por acaso. Então assim, ó, eu acho que a DC vai ter, além desses que eu citei, outros projetos rated R. E a última coisa que o James Gunn falou foi sobre a questão do que é cânone ou não na série do Pacificador. E ele disse bem assim, ó, quase todo o Pacificador é canônico, exceção da Liga da Justiça. E bem, esse é mais um ponto que a gente já tinha conversado em outros vídeos.
tava na cara que toda a primeira temporada do Pacificador seguiria como cânone, com exceção daquela parte da Liga da Justiça que a gente não sabe muito bem explicar hoje. A principal teoria que explica isso é que o Pacificador vai cair numa outra terra, por alguma coisa que vai acontecer no início do primeiro episódio. O que prova mais ou menos isso é aquele mural, né, da foto que tinha vazado, que teria o irmão do Pacificador. E o irmão do Pacificador morreu no DCEU. Não teria como explicar ele estar vivo agora naquele momento. O que indicaria que ele estaria numa outra terra. E por isso que a Liga da Justiça não seria cânone, sabe? Porque é numa outra terra, simples assim. Mas isso a gente já vinha especulando há muito tempo. O que o James Gunn falou aqui não é nenhuma novidade. E ufa, esse foi o último tópico que o James Gunn falou de importante na entrevista que ele deu pro Omelete e pra IGN. Galera, por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dale DC! E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.